Numa tarde quente e ensolarada de verão, Dona Maria encontrava-se sentada em sua cadeira no canto da sala, sentindo-se frágil e tonta, já que o ventilador havia quebrado há alguns dias. Ela estava realmente necessitando de um pouco de frescor. Então, a senhora tentou levantar-se para buscar água, porém acabou caindo no chão ao sentir uma dor intensa na perna. Coitada, ficou ali gemendo por um instante, uma vez que sofria de artrose, uma doença degenerativa que afeta principalmente as articulações dos joelhos e quadris, resultando na degeneração da cartilagem dessas articulações. Ela tentou rastejar de volta para a poltrona, mas, de repente, sua filha Karina entrou na sala e encontrou sua mãe caída e sofrendo muito. Karina aproximou-se, porém, em vez de estar preocupada e assustada com aquela cena, apenas gritou com uma expressão irritada no rosto. "O que você está fazendo aí, mãe?" perguntou a jovem. "Eu fui pegar água e acabei caindo, filha. Acho que machuquei meu joelho. Me ajude a levantar, por favor", pediu Dona Maria com uma voz fraca e trêmula. "Ah, que incômodo, mãe, sempre me dando trabalho", resmungou Karina enquanto ajudava a senhora a se erguer. Maria sentiu uma pontada de tristeza no peito ao ver sua filha tratando-a com tanta indiferença e agressividade. Ela ficou decepcionada, porém não surpresa, já que esse tipo de atitude acontecia constantemente. A idosa conseguiu sentar-se, ainda gemendo de dor, enquanto Karina afastava-se resmungando, sem se importar com o estado da mãe. "Você poderia chamar um médico para mim, minha filha, por favor?" "Meu joelho está realmente doendo", pediu Dona Maria, tentando manter a calma. "Ah, mãe, para que médico? Você sempre está se queixando de dor. Isso é coisa da sua cabeça e você já é velha, né?" "Toma um analgésico que passa", respondeu a jovem grosseiramente, dirigindo-se ao seu quarto e deixando a mãe sozinha naquela situação. A idosa abaixou a cabeça, sentindo-se impotente e humilhada. No entanto, aquilo sempre foi assim. Frequentemente, a velhinha via-se sozinha e desamparada, sem ter a quem recorrer. Dona Maria havia sido uma professora de História e Geografia numa escola pública na cidade onde morava. Durante sua carreira, ela dedicou-se muito aos seus alunos e conseguiu inspirar muitos jovens a se interessarem por essas disciplinas. Ela amava sua profissão, mas sempre sentiu-se incompleta ao ver todas aquelas crianças correndo felizes, sabendo que nunca poderia ter filhos. Estava com o casamento marcado quando descobriu que era infértil, e o noivo acabou a abandonando, deixando a jovem mulher totalmente desamparada em meio a essa revelação traumática. Maria dedicou-se completamente à sua carreira como professora e sempre teve pouco tempo para relacionamentos amorosos. Embora tenha tido alguns namorados ao longo dos anos, nunca conseguiu se casar. No entanto, aos 55 anos, percebeu que estava envelhecendo e se arrependeu das escolhas que fez na vida. Não queria mais ficar sozinha, e como sempre desejou ter filhos, decidiu adotar uma menininha chamada Karina, que na época tinha apenas alguns meses de idade. Essa foi a realização de um sonho para Maria, pois seu coração se encheu de um amor indescritível. O amor de mãe. Foi a primeira vez que experimentou a sensação de ter uma criaturinha tão pequena e frágil em seus braços. Ela cuidou dela com amor e carinho, e sempre a incentivou a estudar e ser uma pessoa boa. Quando a menina completou 15 anos, a mãe decidiu dedicar todo o seu tempo e energia para cuidar da filha, e assim se aposentou. A garota, por sua vez, sempre foi muito independente e tinha uma personalidade forte e marcante desde pequena. Mostrava ambição e desejo por sucesso financeiro, sonhando com uma vida luxuosa e cheia de privilégios. Como Maria não se animava com as mesmas coisas que seus coleguinhas de escola, tentava ensinar a filha o valor do trabalho árduo, mas ela queria ser tratada como uma princesa e ter tudo do bom e do melhor. Na adolescência, Karina se destacou na escola por suas notas altas e habilidades em várias disciplinas. No entanto, seu comportamento com as pessoas era diferente. Ela começou a demonstrar rebeldia e agressividade, adorando humilhar seus colegas, chamando-os de burros e analfabetos. Quando tirava uma nota alta em uma prova, ela humilhava todo mundo na sala. Por esse motivo, ela nunca teve muitos amigos. Ao se formar,
decidiu trabalhar imediatamente para ganhar seu próprio dinheiro, pois o que a mãe ganhava parecia pouco perto do que ela desejava. Na verdade, a garota era muito gananciosa, pois Dona Maria tinha uma situação financeira excelente devido ao seu trabalho e estudos ao longo da vida, sempre buscando se aprimorar com mestrado e doutorado. A senhora se aposentou com uma quantia considerável de dinheiro, mas para a garota isso era insuficiente. Ela conseguiu um emprego em uma empresa de marketing muito famosa em sua cidade e estava determinada a subir de cargo rapidamente. E como não era boba nem um pouco, fingiu ser boazinha e conseguiu alcançar posições mais elevadas em um curto período de tempo. Ela era extremamente habilidosa, então aos 22 anos já havia se tornado gerente do Departamento de Recursos Humanos, sendo responsável por contratar e demitir funcionários. O alto salário que recebia apenas alimentou a ganância de Karina, que passou a valorizar cada vez mais o dinheiro e o status que ele trazia. Ela se envolveu em negócios arriscados, muitas vezes à margem da lei, e não pensava duas vezes antes de prejudicar outras pessoas para conseguir o que queria. Por causa disso, a relação entre mãe e filha foi se tornando cada vez mais distante e desgastada. A jovem não aceitava os conselhos e críticas da mãe, e elas sempre acabavam brigando. Karina sempre insultava a senhorinha e fazia questão de dizer que ela era um fardo e que a impedia de ter a liberdade que desejava. Em uma ocasião, quando ela começou a namorar um rapaz que claramente era uma pessoa tóxica e má como ela, Dona Maria não aprovou de imediato e isso se tornou mais um motivo para as duas brigarem. O jovem chamado Caio estava envolvido em atividades ilícitas, mas a garota não sabia disso, apesar dos alertas de sua mãe. A filha continuou o relacionamento e, sem saber, acabou se envolvendo nas confusões do namorado. Um dia, Caio colocou drogas dentro da bolsa dela sem que ela percebesse. Ela saiu para trabalhar normalmente, mas ficou surpresa quando a polícia encontrou a substância em seus pertences durante a revista mensal na empresa onde trabalhava. Mas isso não é meu, vocês ficaram loucos. Ela ficou chocada e devastada, pois sabia que não tinha relação alguma com o tráfico. No entanto, como era responsável pelo departamento de RH da empresa, foi demitida por justa causa. Além disso, mesmo que não tivesse sido pega com o pacote, a empresa já estava considerando demiti-la, pois a jovem havia se tornado uma pessoa impossível de conviver. Pelo menos ela teria direito ao seguro-desemprego e não sairia de mãos vazias. Ao contar o que havia acontecido para Caio, ele confessou a armação e disse que fez isso porque devia dinheiro a pessoas perigosas e precisava se livrar das drogas. Ela ficou chocada e só então percebeu que havia sido enganada pelo namorado o tempo todo, terminando o relacionamento imediatamente. Mas agora era tarde, ela perdeu seu cargo e ainda prejudicou a imagem da empresa, que nunca mais a contrataria. Quando Dona Maria soube da notícia, tentou confortá-la e disse: "Minha filha, você é tão inteligente, mas precisa tomar decisões melhores na vida." No entanto, a jovem estava enfurecida e simplesmente culpou a mãe pela sua demissão, sem qualquer justificativa. "Se você tivesse me dado mais atenção e amor, eu não teria me envolvido com esse namorado horrível e não teria sido demitida. A culpa é sua, você nunca me ensinou a escolher as pessoas certas, e agora estou sofrendo as consequências disso." Que absurdo! Justo com a senhorinha, que sempre cuidou da filha com total dedicação. A idosa sentiu-se extremamente magoada naquele momento, diante da ingratidão da filha. Mas o pior ainda estava por vir. A partir desse momento, a relação entre as duas tornou-se ainda mais tensa. Karina não aceitava que havia cometido algum erro e atribuía todas as responsabilidades à mãe. Ela afastou-se cada vez mais de Maria e começou a levar uma vida ainda mais desregrada, sem se importar com as consequências de suas ações. Como sempre, fazia questão de lembrar a pobre idosa mãe que foi por causa dela que perdeu o emprego. A garota, consequentemente, começou a roubar a aposentadoria de Maria, utilizando como desculpa o fato de que gastaria o dinheiro que ela própria ganhava. Apegada a essa mentira que contava para si mesma, Karina acreditava plenamente nela, não se importando com sua atitude repugnante e egoísta.
Ela passava horas por dia em sites de compras, adquirindo roupas e acessórios caros, além de gastar em bares e restaurantes com preços exorbitantes, apenas para impressionar seus amigos. Enquanto isso, Dona Maria ficava sozinha e negligenciada em casa, sendo ignorada pela filha mesmo quando estavam juntas em casa. Naquela tarde, por exemplo, quando a senhoria caiu da poltrona e sentiu dor no joelho, sabia que precisava ir ao médico. Após suportar o máximo que pôde, uma vez que o analgésico não estava mais fazendo efeito, implorou a filha para que a acompanhasse. No entanto, Karina estava tão absorta em si mesma que recusou a ir, deixando a pobre Doninha abandonada. Então, ela teve que ir sozinha e sentiu-se muito triste e abandonada. Felizmente, a sorte sorriu para a idosa quando a vizinha Rita testemunhou sua dificuldade em caminhar pela rua e pediu a um de seus filhos que levasse Maria ao hospital. Com o passar do tempo, a negligência de Karina em relação à sua mãe só piorava. Ela deixava de preparar refeições adequadas, obrigando a idosa a se contentar com alimentos enlatados ou prontos, muitas vezes frios e sem sabor devido ao micro-ondas quebrado, e a jovem começou a chegar em casa cada vez mais tarde, frequentemente embriagada ou drogada. A senhorinha, uma mulher religiosa e conservadora, ficava chocada com o comportamento da filha e, chorando, se questionava sobre onde havia errado e o que havia feito de errado. Em um determinado momento, Dona Maria precisava fazer um exame de rotina para sua artrose, mas Karina se recusava a levá-la, reclamando que a mãe era um fardo e só atrapalhava sua vida. A idosa não fazia ideia de que sua filha havia gastado todo o dinheiro da aposentadoria daquele mês em coisas inúteis e não tinha mais recursos para pagar os exames necessários. Isso se tornou apenas uma desculpa para encobrir a incompetência da garota em controlar-se. Mês após mês, Karina continuava a usar o dinheiro da pobre velha em suas compras e em seus amigos, sem se importar com a situação da mãe. Ela sabia que suas ações estavam erradas, mas não conseguia se livrar do vício pelo dinheiro. Sempre que Maria tentava confrontar a filha sobre seu comportamento, pedindo que parasse de roubar seu dinheiro, a jovem ficava ainda mais irritada e gritava: "Eu já disse que a culpa é sua. A culpa é sua por essa situação horrível em que estou vivendo. Sempre é culpa sua. E eu tenho todo o direito de gastar essa insignificância de aposentadoria que você recebe, e a culpa também é sua porque se fosse maior, atenderia aos meus desejos, e eu não precisaria roubar de você e de todo mundo." Que cretina essa garota era aos olhos de todos. Contudo, o universo estava prestes a lhe aplicar uma punição quase divina, algo que ela mal podia imaginar. Era uma tarde de verão quente e úmida, típica do clima tropical da cidade. Karina acordou cedo e animada, pois tinha planos de fazer algumas compras no centro, onde havia uma loja de marca que ela estava ansiosa para visitar. A jovem tomou um banho rápido e se arrumou optando por um vestido vermelho justo que ressaltava suas curvas e combinava com seus sapatos de salto alto favoritos. Ela queria parecer rica para impressionar as atendentes e ser tratada com bajulação. Antes de sair de casa, Maria, que estava sentada em sua poltrona como sempre, disse: "Filha, você poderia ficar em casa hoje? O tempo está instável e pode ocorrer uma tempestade repentina." Até estava passando na previsão do tempo hoje. No entanto, a filha simplesmente ignorou a mãe e respondeu: "Você é burra mesmo, mãe. Parece que acha que um raio vai cair em cima de mim. Ah, não me ligue, porque estarei fazendo compras em uma loja sofisticada. Se precisar de algo, peça para aquela sua amiga Rita." Entretanto, no meio do caminho, o tempo ficou ruim e anunciava-se uma grande tempestade. A jovem chegou à loja e já começou a se comportar como uma verdadeira herdeira mimada, tratando as funcionárias com desprezo. Ela estava adorando sentir-se superior e achava que era assim que as pessoas ricas agiam. Passou horas distraída experimentando alguns vestidos e humilhando as garotas. Nem percebeu que começou a chover forte e trovejar lá fora. Sua arrogância estava ficando fora de controle, pois não encontrava nada que agradasse e estivesse dentro de seu alcance financeiro. Ela xingava as moças, como se fosse culpa delas não ter nada bom naquela loja.
E quando finalmente estava sendo desrespeitosa com uma funcionária, de repente, um barulho estrondoso e uma explosão de luz branca ocorreram. Um raio havia atingido o teto da loja, fazendo tudo tremer e desmoronar em cima de Karina. Quando seus olhos se ajustaram à escuridão, já que ficou cega por um tempo devido à intensa quantidade de luz emitida pelo raio, a jovem percebeu que havia caído no chão e que tudo ao seu redor estava em ruínas. Ela sentiu uma dor intensa na perna e no braço esquerdo, e ao tentar se levantar, percebeu que algo estava preso em seu pé. Assustada e em estado de choque, a jovem começou a gritar por ajuda: socorro, socorro! Alguém, socorro! Somente 30 minutos depois, ela começou a ouvir algumas pessoas gritando e conseguindo remover os escombros que a cobriam. Os bombeiros levaram Karina, gravemente ferida, com urgência para o hospital mais próximo. Já sentada em uma maca, ela foi diagnosticada com uma fratura na perna esquerda e um braço quebrado. A garota ficou internada por semanas, submetendo-se a inúmeras cirurgias e sessões de fisioterapia para se recuperar. A falta de mobilidade durante esse período despertou em seu interior uma combinação de aflição física e emocional. Sentia-se humilhada e derrotada, presa à cama, incapaz de realizar as atividades que antes eram tão simples. É engraçado como sua mãe sentiu mesmo, mas nunca se importou. Ela também experimentou uma profunda irritação e frustração ao perceber a falta de controle sobre sua própria vida e as circunstâncias que a levaram àquela situação lamentável. Ela pensava: que vida terrível, repleta de raiva contra si mesma, embora a senhorinha não merecesse nem um pouco. Maria esteve presente o tempo todo, apoiando sua filha no hospital. Alimentava, ajudava a tomar banho e a vestir-se, mesmo que fosse uma situação de completo desespero para Karina, afetando sua vaidade. A idosa também dormia desconfortavelmente ao seu lado, nas poltronas minúsculas que os hospitais oferecem apenas para que a filha não ficasse sozinha naquele lugar assustador para uma jovem. Apesar de ter se sentido abandonada e negligenciada pela filha nos últimos tempos, Maria não hesitou em deixar suas diferenças de lado e ajudar em todas as necessidades de Karina. Era uma responsabilidade materna cuidar da filha, independentemente de qualquer coisa, pois ela ainda a amava. Por sua vez, no início, Karina sentiu uma grande vergonha e expressava isso atacando sua mãe com comentários do tipo: "Ah, essa sopa está muito quente, me dá aqui que eu sei comer sozinha." "Aff, mãe, você sempre faz tudo errado." Eu queria gelatina de limão, não de uva. No entanto, à medida que a senhorinha continuava a tratá-la com amor, a garota começou a perceber que sua mãe era uma pessoa muito mais afetuosa e cuidadosa do que ela havia considerado no passado. A vergonha de Karina tornou-se ainda maior, mas ela se arrependeu de como havia tratado a mãe, embora não admitisse isso. Nos dias seguintes, a filha começou a passar mais tempo conversando com Maria, e surpreendentemente, percebeu que sua mãe era uma fonte inesgotável de sabedoria e amor. Haviam-se perdido tantos anos de suas vidas sem que ela percebesse. Maria tinha tantas histórias para contar e havia passado por tantas coisas. Como eu pude ser tão cruel com ela? Ela é uma pessoa legal, pensou surpresa. A recuperação de Karina foi longa e difícil, mas seria uma experiência que mudaria sua vida para sempre. 5 meses depois, quando recebeu alta do hospital e retornou para casa, ficou surpresa com o que encontrou. A casa estava limpa e organizada, a geladeira estava cheia e havia flores na mesa da cozinha. A senhorinha havia se esforçado para fazer essas coisas, mesmo enfrentando todas as dores, apenas para receber a filha em um ambiente mais agradável. Nesse momento, a garota se sentiu terrivelmente mal, pois percebeu o amor e o carinho de sua mãe, mesmo depois de ter sido tão ingrata, agressiva, cruel e egoísta com a velhinha ao longo de sua vida. Nos braços da mãe, ela chorou de emoção. "Me perdoe", chorava a menina, sentindo-se amargamente arrependida por tudo o que havia feito. A senhora abraçou ainda mais forte e finalmente sentiu o amor que sempre desejou vindo de sua filha. "É claro, minha menina, eu te amo mais que tudo nesse mundo", falou gentilmente. A partir desse momento,
Karina passou a ajudar a mãe em tudo que podia, limpando a casa, fazendo compras no supermercado e preparando refeições deliciosas. Maria estava feliz por ter sua filha de volta e por ela ter percebido que o dinheiro e as coisas materiais não são tão importantes quanto a família e o amor. A garota entendeu que a vida pode mudar em um piscar de olhos e que é preciso valorizar as pessoas que amamos enquanto ainda temos a chance, e que nunca, nunca é tarde para recomeçar e ser feliz novamente. A reflexão proposta pela história nos convida a valorizar nossos pais e expressar gratidão por eles. Afinal, não sabemos o que o futuro nos reserva e pode ser que, em algum momento, precisemos depender deles. Eles nos criam, nos educam e nos orientam ao longo de nossa jornada. Muitas vezes, dedicam tempo, esforço e recursos para garantir o nosso bem-estar e sucesso. No entanto, muitas vezes esquecemos de reconhecer o valor de suas ações e palavras. A vida é imprevisível, e embora possamos estar acostumados a depender de nós mesmos, há momentos em que precisamos de apoio e cuidado. Em situações de dificuldade, doença, desafios emocionais ou mesmo em momentos de celebração, a presença e o suporte dos nossos pais podem ser inestimáveis. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião e, claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!